Gênesis capítulo 4, versículo 6 e 7. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, o Senhor Deus perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Vou repetir para que aqueles que não estavam ouvindo ouçam. Então, o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Palavra do Senhor. É o próprio Deus que vem ao encontro de Caim. Vamos continuar a reflexão que nós começamos hoje de manhã. Eu fiz uma parte, o Padre Jonas fez a outra. De manhã nós conseguimos chegar até a desobediência de Adão e Eva. Desobediência essa que foi curada na obediência de Jesus, de Maria. Maria é a nova Eva, que com o seu sim, a sua obediência, consagra a sua liberdade inteira para Deus. Jesus é o novo Adão. E esse novo Adão que é Jesus, não é pura e simplesmente um Adão como o primeiro, criado, mas é o próprio Deus que se faz criatura. Enquanto o primeiro Adão é o ser humano que diz não a Deus, Jesus é o novo Adão, o protótipo, o modelo de homem perfeito, que diz sim para Deus. E agora precisa acontecer nossa parte. E essa palavra de Deus a Caim, ela vem muito ao encontro daquilo que nós experimentamos. Quem de nós não experimenta, de vez em quando, estar para baixo? E aí vem aquela sensação de estar culpando as pessoas. Por que eu estou triste? Por que eu fico nervoso? Por que eu fico cabisbaixo? A gente encontra justificativas. Porque fulano fez isso para mim. Porque fulano falou isso a meu respeito. Mas não é por isso que a gente fica triste. O próprio Deus está dizendo para Caim que o segredo, a raiz desse abatimento, desse desânimo, dessa depressão, dessa angústia tem nome: o desejo que não foi dominado. O pecado entra em nossa vida em primeiro lugar como um desejo. É uma inclinação do nosso coração. E aí vem uma coisa muito importante: nenhum de nós aqui está e nem estará imune a esses desejos. Deus não tira os nossos desejos. Mas nem se eu pedir, pode implorar, pode plantar bananeira no espírito.
Mas então para que rezar? Para a gente aprender a canalizar os desejos. Mas então os desejos não são errados? Não. E por que os desejos podem se tornar pecado então? Porque o encardido vai na essência da nossa vida, ele quer ir lá no cerne da nossa vida. Mas como ele não pode, porque isso é um dogma da nossa fé, que no cerne da nossa vida está Deus, que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, por mais estrupiado que ele fica, ele é imagem e semelhança de Deus. O encardido consegue então trabalhar com o meu desejo, canalizando-o para áreas erradas. São desejos bons. Mas Padre Léo, então vamos tomar como exemplo o desejo sexual que nós falávamos, e que São Paulo disse muito claro para nós, antes de dizer que tudo é permitido e nem tudo convém, que um dos grandes obstáculos para se chegar no céu é a sexualidade. Lá ele citava o adultério, a libertinagem, a devassidão e a sodomia, portanto envolvendo todas as áreas possíveis de pecados sexuais. E é interessante que esse é o único pecado que aparece em todas as listas de pecados na Bíblia, que são obstáculos para se chegar no céu. Quer dizer que o desejo sexual não é pecado? Claro que não. Quem colocou o desejo sexual em nós? Vamos voltar ao que eu falava hoje de manhã? A sexualidade humana é o carimbo, a marca registrada de Deus. O meu corpo pertence ao Espírito Santo, é o instrumento do Espírito Santo para dominar a natureza, para dominar o pecado, e não o contrário. Pelo pecado, o meu corpo passa a ser instrumento da natureza para dominar o espírito. Esse desejo quem colocou em nós? Deus. E o que significa esse desejo sexual? Não é só no sentido de procriação. Porque eu, como padre, por exemplo, que não tenho filho gerado na minha carne, para onde vai ser canalizado o desejo sexual, o desejo da vida? Para o ministério, para a vida plena que você pode gerar, não só na carne, mas também no espírito. O desejo sexual, na verdade, ele é o grande desejo de vida que Deus colocou em nós. Portanto, nada nem ninguém vai tirar. Ah, e um detalhe muito importante que a Bíblia faz questão de deixar isso muito antes de Freud e de qualquer psicólogo, psicanalista pensar. Esse desejo, ele permanece no ser humano desde que nasce até alguns minutos depois da morte. Dizem que a tentação, ela morre de fato 4h15 depois da morte. Não se sabe com precisão ainda se é 4h15, 4h20, algumas dúvidas. A Bíblia deixa isso claro. Leiam depois com muita calma o capítulo 13 do livro de Daniel. É um espetáculo. Susana, a mulher de Joaquim, era uma menina lindíssima. O profeta Daniel fala dela com a boca cheia. Era uma Ana Paula da época. Aquela que os olhos vai sem se querer. Linda. Casada, o marido dela, Joaquim, tinha um grande jardim, um bosque maravilhoso, e ela todo dia ia passear naquele bosque. Onde tem bosque, corre o risco de ter emboscada. Não foi lá no bosque que o Adão e Eva foram dar uns passeios? Susana ia tranquilamente, quando chegava a hora do almoço, que todo mundo ia embora do palácio, ela pegava 2 mocinhas, empregadas, mandava fechar o jardim, era um jardim todo murado, portanto uma área reservada, e ela então ficava passeando. Ali ela gostava de tomar o seu banho. E diz que tinha 2 juízes.
vinha lá para julgar a vida dos outros. Olha o perigo quando a gente julga a vida dos outros. Mas que os dois eram doido na Susana. Diz o Daniel que eles alimentavam um desejo muito grande por ela, mas que eles não contavam um para o outro. É sempre assim. O desejo pecaminoso, ou quando o pecado pega um desejo meu, seria mais correto a gente falar assim? Não um desejo pecaminoso, mas o pecado que se infiltra no nosso desejo, ele leva você a ficar escondendo, você tem que proteger ele, você não pode contar. Então eles alimentavam um desejo pela Susana, dois velhos, acabadinho, mas estava indo safadinho, e não contavam um para o outro, ficava de zóio nela. E eles ficavam tanto de zóio nela, que sabia que ela gostava de ir passear no intervalo do almoço. Aí chegava na hora de ir embora, os dois velhos se abraçavam, vai com o Javete, acompanha, fingia que ia embora, mas voltava escondido para ficar olhando de longe. E ela não sabia que estava sendo olhada. Um belo dia, os dois se despediram, e quando voltaram, porque não foram embora, cada um foi para um lado, na metade do caminho já voltou correndo, o desejo pecaminoso vai com você onde você for. Os dois voltaram, escondidos um do outro, deram de trombada um no outro atrás da árvore. Ah, o que está fazendo aqui, rapaz? Aí tiveram que se confessar um ao outro, mas ao invés de se arrepender, botaram mais lenha na fogueira. O desejo deles já estava tão grande, já estava tão envelhecido, que eles juntos armaram então um jeito de ficar lá bisoiando a coitada da Susana. Naquele dia, um calor danado, a Susana resolveu tomar o banho, mandou as duas moças ir buscar os apetrechos. Fechou o portão, não tinha ninguém, a não ser os dois velhos escondidos. O pecado é sempre assim, uns velhinhos que ficam escondidos dentro da gente, esperando, ele está lá, sentado, parece que está com paciência, vai de bobo, cadeirinha de balanço, alaiando assim, observando bem, vai ver lá, uma hora eu te pego. Por isso que a imagem do pecado é desses dois velhos. Quer dizer, é um bicho danado, ele está sofrido, está experimentado, não morre fácil não. Aqueles velhinhos surdos, que Deus chama e eles não escutam. Eles vão passando, 80 anos, 90, não morrem não. Deus chama eles, vem. Finge de conta. Pecado é desses velhinhos surdos, eles ficam lá escondidos. Quando as duas mocinhas foram buscar os apetrechos, fecharam o portão, os dois encurralaram a Susana. E aí falaram abertamente. Nós dois temos, o texto que a Bíblia da CNBB traduz é muito bom. Nós dois temos desejo por você há muito tempo. Nós estamos nutrindo desejo e queremos, diz explicitamente, manter relações com você. Os dois velhos. É claro que ela, só de olhar nos dois, coitada, ela quer não. Mas além disso, ela era uma moça bonita e santa. E ela era casada. Ela falou, de jeito maneiro, Deus o livre, Nossa Senhora. Não, a senhora não falou que não tinha Nossa Senhora. Quer cuidar, não conhecia Nossa Senhora ainda, né? Mas não quer de jeito nenhum. Ele falou, minha filha, você não tem escolha não. Nós somos dois. Nós somos juízes, nós somos pessoas respeitadas, nós somos fortes. Ou você aceita fazer o serviço, ou nós dois vamos denunciar você. Em quem que você acha que eles vão acreditar? Gente, eu acho esse texto estupendo, fabuloso. Porque quando a gente atende as pessoas, principalmente pessoas que tiveram traumas sérios de sexualidade na infância, e é muito maior o número que a gente imagina,
criança que foi estuprada, ou que foi viciada, ou ser viciada pelo pai, pela mãe, por irmão, por tio, por primo, por professor, por gente adulta. Uma das coisas que essa pessoa adulta usa é isso: eu sou mais velho que você, ninguém vai acreditar numa criança, se você falar eu vou falar que é mentira, e aí você cresce com aquele medo, e você não tem coragem de trazer à tona. É o argumento que os dois velhos da Suzana vêm falar para ela: você está encurralada, minha filha. Aí ela diz: eu realmente estou perdida, ninguém vai acreditar em mim. Eu aqui, no meio do bosque, com os dois velhos, estou perdido. Mas por outro lado é a pessoa: mas eu não posso cometer o pecado. Ah, que coisa fabulosa. Ah, como nós precisamos ter mais Suzana dentro de você, menina, e dentro de nós, rapazes, que tenha coragem de dizer: não, eu não posso pecar, não posso. Eu não posso deixar esse meu desejo, porque senão Deus mesmo disse para Caim, ele vai acabar me dominando, eu não posso. E eu vou correr o risco. Pelo menos, eu sei que eu vou ser condenado à morte, mas eu vou estar no coração de Deus. Que coisa fabulosa. E essa decisão de Suzana a leva na hora a começar a berrar. E meu irmão, minha irmã, muitas e muitas vezes, para a gente não cair no pecado, a gente tem que começar a berrar. A gritar: pelo amor de Deus, padre, me ajuda. Ô mãe, me ajuda. Ô pai, me ajuda. E corre no irmão da comunidade e diz: me ajuda. Eu estou com um desejo errado aqui dentro de mim. Não só desejo sexual, não só drogas, não só cigarro, mas esses desejos que vão ficando aqui dentro, de mágoa, de ódio, de ressentimento. Aqui não está falando só do desejo sexual, está falando de qualquer desejo. Aliás, o texto de Caim não tem nada de sexual, é inveja. O que levou Caim a matar Abel foi inveja. E sabe por que, gente, que Deus falou isso de forma tão grave para Caim? Porque nós não podemos imaginar o fruto que vai dar uma bobagem nossa, fruto de uma inveja, de um pensamento errado. Eu vou fazer um parêntese aqui para lembrar uma coisa. O mundo viveu ano passado uma tragédia, um absurdo que nunca passou na cabeça de ninguém. Que um grupo de terroristas, segundo até hoje o que pensa a imprensa internacional, as autoridades, ligado a um grupo tradicionalista islâmico, ataca de forma brutal o World Trade Center em Nova York, o edifício que era o mais alto da cidade, o maior centro da economia norte-americana, da economia judaica do mundo. Qual é a causa? Onde que começou isso? Onde que começou o 11 de setembro de 2001? Leia na sua Bíblia que você vai encontrar. No trauma, na raiva de uma mulher. Quando o anjo disse para Abraão que ele ia ser pai, e Abraão não acreditou, Sara também não acreditou. Ela já era velha. Mas, para cumprir a palavra do anjo, Sara pegou a sua empregada, Agar, e a entregou para Abraão, para que ele a engravidasse, e assim ele pudesse ser pai. E Agar obedeceu, ela era empregada, ela era uma escrava, e isso era um costume normal. Aliás, a mulher que dava a sua escrava, o filho era como se fosse dela. Tanto que Raquel e Lia vão fazer a mesma coisa com Israel. Ela então entrega a sua empregada para que Abraão pudesse se unir. Ele se uniu e a empregada ficou grávida. No que a empregada ficou grávida e começou a aparecer a barriga, o trauma que Sara vinha cultivando há muitos anos veio à tona. Sara tinha uma grande mágoa de não ter filhos, de ser estéril. A mulher, principalmente da época, estéril era considerada amaldiçoada de Deus. Só de ver Agar com a barriga, Agar alisando a barriga, e Sara já ficava. Aquilo subia, era uma ofensa para ela. E essa ofensa cresceu tanto, tornou-se tão insuportável, que quando nasceu a criança, Sara não quis mais ver a criança na sua frente.
E ela então, ela que tinha dado Agar para Abraão, chega para Abraão e diz: manda ela embora, a escrava e o filho. E Abraão mandou a escrava e o filho Ismael. Ismael é o pai dos ismaelitas, que são aqueles que deram origem ao povo islâmico. E ela teve depois então um filho dela, que foi o primogênito, que foi o que recebeu mais atenção, porque agora era dela, o milagre tinha acontecido. Ela teve Isaque, o filho da alegria, que é o pai de Israel. Vocês vejam aquilo que aconteceu lá aonde o Judas perdeu a bota, e ele nasceu lá perto mesmo. Lá naquela distância, há 4, 5 mil anos atrás, entre duas mulheres, uma briga familiar, uma inveja. O que provocou? A morte de tantas pessoas em Nova York, a morte de tantas pessoas no Afeganistão, a morte de tantas pessoas na Terra Santa hoje, aonde está a origem desse conflito. Povos irmãos, filhos de Abraão, por que eles estão brigando por Jerusalém? Porque Jerusalém é a capital da fé cristã, da fé islâmica e da fé judaica. Eles estão afirmando: nós somos filhos de Abraão, mas não entendem por quê. Porque Sara não resolveu um problema interior, e Sara já era de idade avançada. Portanto, segue a mesma lógica que nós estamos refletindo com o desejo que não é trabalhado de forma correta. O desejo de ser mãe era um desejo lindo e maravilhoso, mas não como ela tinha transformado. Pela inveja, a atitude de Agar torna-se uma ameaça para ela. E aquele ódio que cresceu no coração dela transformou na desgraça que o mundo assistiu. Mas eu aproveito o parênteses para dizer o seguinte também: se você tiver a coragem de viver o desejo do seu coração, todo ele para Deus, você também pode se tornar uma semente de Deus para o mundo. Você tem a grande escolha, a grande liberdade que nós temos é essa: eu quero ser uma semente de Deus para o mundo, ou eu quero ser uma semente do encardido para o mundo. Escolha. Deuteronômio capítulo 11, Deuteronômio capítulo 30, Eclesiástico capítulo 15. Diante de ti eu ponho a vida e a morte, escolha. Sara escolheu a morte. Estão colhendo até hoje, e vamos colher muitos frutos ainda dessa morte. No dia 24 de janeiro desse ano, João Paulo II, com mais de 200 pessoas, de quase 80 religiões, seitas e grupos religiosos do mundo, estavam reunidos na cidadezinha pequena e maravilhosa de Assis. E por que estavam lá? Porque há 800 anos atrás, um jovem, como tantos de vocês, acreditou que podia ser instrumento de paz para o mundo. E meninas, claras e lindas, como tantas de vocês, sonharam o sonho de Francisco e tiveram a coragem de acreditar que era possível ser semente de paz. Em Assis, a cidade alta e a cidade baixa. Lá embaixo está Assis, a cidadezinha, e aqui é a parte alta da cidade, uma pirambeira. É imenso aquilo. Aquela pirambeira era um precipício de pedra. Quando os criminosos eram condenados pela justiça italiana à morte, a justiça então mandava jogar naquele precipício de pedra os condenados à morte. Aquele lugar era chamado o buraco do inferno, porque ali eram jogados os criminosos. Francisco nunca aceitou aquilo. Francisco tinha uma revolta santa interior. Mas não adiantava, o que ele ia falar? O que adiantava aquele pobrezinho de Assis falar contra isso? Não adiantava nada. Mas ele nunca aceitou aquilo, ele queria ser instrumento de paz. Poucos dias antes de morrer, com 44 anos, Francisco fez com que os irmãos lhe prestassem um juramento. Talvez até eles prestaram esse juramento a ele,
porque pensava que ele ia demorar muito para morrer, ele era muito novo para morrer. E prestaram o juramento que quando Francisco morresse, Francisco queria ser sepultado no buraco do inferno. Porque dizia ele, se há alguma pessoa no mundo que mereça ser jogada nesse precipício chamado buraco do inferno, esse pecador sou eu. E os irmãos juraram. E logo em seguida ele morreu. E aí? Tinham que cumprir. Então os irmãos foram lá naquele precipício, cavaram 6 metros dentro da rocha. Cavaram com pedra, com ferro, furaram a pedra. Fizeram uma urna, um caixão de pedra, colocaram o corpo fraquinho de Francisco ali dentro e colocaram lá a 6 metros. E depois socaram pedra em cima, para que aquele precipício ninguém pudesse ir lá roubar o corpo dele. No dia seguinte, o Papa mandou um legado dele de Roma a Assis, com uma missão pontifícia. Em nome do Papa, ele foi comprar aquele terreno onde estava sepultado Francisco de Assis. No dia seguinte à morte. O buraco do inferno, no dia seguinte à morte de Francisco de Assis, transformou-se na semente de céu. Semente de céu que está dando fruto 800 anos depois. Entende o que é o desejo? Entende os 2 exemplos que eu estou dando de 2 fatos recentes? Aliás, um está ligado ao outro, porque o Papa convocou essa reunião de paz exatamente para ser a palavra oficial da igreja contra essa barbaridade que o mundo está vivendo. Então, aquilo que você decidir hoje aqui, nesse acampamento, pode ser semente de uma nova geração. De uma nova geração para Deus. De instrumentos de paz. De jovens, de adultos, de idosos. Não interessa a idade que você tem, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Você não tem 15 anos, você não tem 18 anos, você não tem 40 anos, você não tem 60 anos. A única idade que você tem é hoje. Ontem não volta, amanhã você não sabe se vem. A única... quantos anos de vida eu tenho? Eu tenho hoje. Por isso que eu também não celebro aniversário, é por isso. Porque meu aniversário é hoje, é agora. Agora estou fazendo aniversário, agora, porque eu estou vivo agora. Quantos anos você tem? Hoje. Você não tem ontem, ontem volta? Desapega-se do ontem. Joga o ontem fora. E você não tem amanhã. Você não sabe se ele vem. Você tem hoje. Hoje ainda é muito para você ter, você tem agora. Então a decisão que você toma de transformar o seu desejo, você tem um desejo imenso aí dentro de usar drogas, louvado seja Deus por esse desejo. Na verdade esse desejo não é de droga, na verdade você quer, o seu grande desejo é perder-se em Deus, é fazer uma viagem sem volta em Deus e não te ensinar isso ainda. Muitas e muitas vezes, depois de um dia inteiro atendendo meus filhos e minhas filhas lá em casa, eu vou, tarde da noite, de madrugada, na capela, ou no genuflexório que eu tenho no meu quarto, eu vou rezar. E aí muitas vezes eu retomo o meu dia, onde eu passei o dia inteiro atendendo meninos, conversando com as meninas, escutando a história deles. Muitas e muitas vezes, ao rever essa história, eu peço: Senhor Jesus, eu quero te pedir uma grande graça. Eu queria ter no meu coração um desejo tão grande do teu amor, como esses meninos tiveram de droga. Eu queria ter. Quantas e quantas vezes eu já pedi para Jesus: eu quero ter tanta vontade, eu quero ter tanto desejo de Deus, igualzinho esse desejo que leva um filho a sair de madrugada, a correr risco, a enfrentar ruas, avenidas escuras, perigosíssimas, a subir o morro para buscar droga. Eu queria ter esse desejo de Deus como eles têm de droga. Ora, se você tem esse desejo de droga, o tempo todo você está pensando em droga, não mexa no seu desejo. Mexa na meta, no objetivo do seu desejo. Na verdade não é droga. Você tem um desejo de Deus, então canaliza para Deus, vai atrás de Deus. Não injete mais cocaína, injete Jesus Cristo, não tem outro jeito. É desejo.
você tem esse desejo sexual, dia e noite na sua cabeça. Você pensa sexo, você respira sexo. Principalmente você jovem, quando se é jovem, todo o nosso organismo está o tempo todo funcionando, o sangue está funcionando, tudo funcionando. Então você bate o olho, como o Ricardo confessava hoje de manhã aqui, na frente do padre, e a mulher dele estava sentada ali, naquela hora, perigo danado. Quando ele confessava ali, aquilo que acontece com você, acontece com cada um de nós, que você bate o olho e já vem uma bobagem. Você tem desejo sexual o dia inteiro, porque você está namorando uma menina e você tem aquele desejo profundo por ela, e você tem um desejo profundo por um rapaz, ou você tem desejo, nem não sabe por quem você tem esse desejo, ou você tem dentro de você um desejo homossexual, ou um desejo lésbico, é um desejo de ter o corpo de alguém. Não mexa no seu desejo, só muda o alvo do seu desejo. E passe a desejar dia e noite o corpo e o sangue de Jesus Cristo, porque esse pode trazer vida para você. Esse muda a sua vida. Não mude o desejo. Não diminua o desejo. Canalize o desejo. Percebe a diferença? O desejo é de Deus. Mas como eu não canalizei a minha vida para buscar Deus, aquele meu... E por isso que quando a pessoa entra num pecado, ela vai em todos, e ela vai no pecado aqui, e ela pensa, oh meu Deus, como eu peco, oh meu Deus, minha vida é só pecado. Não, é que você tem muito desejo de Deus, e por mais que você pecar, nunca o pecado vai satisfazer o desejo, nunca. Por que a gente peca muito? Porque o pecado não satisfaz. Eu já conheci pessoas, no meu livro Viver com HIV, onde eu falo da questão da droga, onde eu falo da questão do álcool, do cigarro, da luta contra os vícios. Está um esquema lá dentro, além de um testemunho maravilhoso de uma senhora que pertence à comunidade Betânia, e ela tem o vírus do HIV e hoje dá um testemunho de Deus muito lindo. Lá nesse livro eu procuro mostrar, gente, como nós precisamos aprender a canalizar os desejos do nosso coração, os desejos da nossa vida para a meta de Deus. Lá no livro eu falo, por exemplo, de diálogos que eu tive com garotos de programa. Já tive também com garotas de programa esse diálogo, mas mais sistemático com rapazes, porque como eu estava junto com o Ministério da Saúde, fazendo um trabalho no Congresso Brasileiro das Doenças Sexualmente Transmissíveis, então foi possível ter mais contato com rapazes. E eu cito lá, por exemplo, isso eu não conto no livro, mas eu tenho as entrevistas. Rapazes que me contam que muitas e muitas vezes vai para uma chácara um grupo de rapazes, aonde sabe que tem lá 1 quilo de cocaína, maconha e outras drogas. E isso são empresários, gente rica, que convidam seus amigos, senhores, casados, pais, sei lá a profissão, quem sabe padre, Deus o livre, está lá. Homens, acaso também com mulheres, mas o que mais chama atenção, homens, e eles chegam lá na sexta noite, e eles começam então a ouvir música, contratam grupos inclusive famosos, eles têm dinheiro para isso, e aqueles rapazes vão ganhando droga e vão mantendo relações com eles. Há homens ali que chegam a manter relações com 10, 15, 20, 40 rapazes durante um final de semana, que bebem garrafas e garrafas de vinho, de uísque, de cerveja, fumam não sei quantos cigarros, assistem filmes, eles têm telões espalhados nessas chácaras, rave, não sei das quantas, onde vai passando filmes de todos os gostos possíveis, homem com homem, mulher com mulher, homem com bicho, homem com outros tipos de animais, coisas absurdas, disparates, e vão tendo camas, bancos, e insaciável. Eu não estranho isso. E se eu estivesse lá dentro ia ser a mesma coisa. Por quê? E você também, porque nós temos dentro de nós um desejo insaciável. Esse desejo que nós temos insaciável é de Deus. Mas como nós não canalizamos o nosso desejo, o nosso corpo, a nossa inteligência, o nosso dinheiro, o nosso coração, a nossa sexualidade, a nossa afetividade, como não canalizamos isso para Deus, então nós vamos ficar atrás das coisas, sexo, mas não me satisfaz.
Por isso que o pecado vai espreitando e vai dominando, porque por mais que você fizer, nunca a pessoa vai estar satisfeita. É por isso que a pessoa começa a transar com o namorado, o que tem? E depois? Depois casa, aí vem a infidelidade. Aí começa a ir com a amante, com outras mulheres, com outros homens. E aí começa a troca de casais, e aí vai não sei o quê, e já teve todos os tipos de relações, e aí pega o corpo da pessoa e usa de todos os tipos imagináveis de bestificação. O corpo, templo do Espírito Santo, usado da forma mais pornográfica, mais absurda, mais bestificada, mais animalesca possível. Mas não satisfaz. E aí precisa levar filmes para a sua casa, filmes pornográficos, precisa comprar revistas, precisa comprar apetrechos sexuais. Há uma feira que agora roda o Brasil, estava em Florianópolis há poucos dias, uma feira sexual com não sei quantas empresas e movimenta milhões e milhões de dólares por ano. Ela percorre o Brasil inteiro, onde as pessoas vão, casais de namorado, marido e mulher, homens, mulheres, vão comprar tênis de borracha, bonecos infláveis, filmes, apetrechos sexuais, objetos para se fazer sadomasoquismo e tantas outras coisas. E nunca está satisfeito, e não está saciado, e a pessoa quer mais, e nunca estará saciado. Por quê? Porque tem um desejo lá atrás. E esse desejo, no fundo, é desejo de Deus. Ah, como eu queria que essas pessoas estivessem voltadas com todo esse desejo para o coração de Deus. Esse desejo que você sente no seu corpo é desejo do corpo do Cristo. Esse desejo que você sente de estar inteiro nessa viagem que a droga leva, é no fundo esse desejo que nós temos dentro de nós e que foi o próprio Deus que semeou. Porque se Ele nos fez, soprou sobre nós o Espírito, modelando-nos em Jesus, e depois colocou dentro de nós o mesmo sangue de Jesus, é claro que ao nos fazer, Deus deixou a sua marca digital em nós, e a marca digital de Deus é o céu. Cada um de nós tem um grande, um profundo desejo de céu, que nada nem ninguém no mundo pode nos saciar. Por isso a gente vai estar nessa busca. Eu quero mais. A mesma coisa com o dinheiro. Quando uma pessoa entra no mundo financeiro, por que São Paulo diz que a ganância, que o ladrão, que o consumista não pode entrar no céu? Por isso. Porque ele vai ficar buscando e não vai se saciar nunca. Ele precisa de cada vez mais dinheiro. A pessoa, por exemplo, que é viciada em comprar roupa, ela nunca vai estar satisfeita, ela quer cada vez mais. Amanhã ou depois inventa uma outra roupa, ela compra, aí ela fica alegre e já não está mais alegre porque ela quer vermelha, ela quer verde, ela quer azul. E ela chega no absurdo de entrar numa loja, comprar uma roupa nova, tudo rasgada, mas é nova. Paga R$200, não, é nova, novinha. Nunca vai estar saciado esse desejo. Começa a mexer na sua casa, e você compra móvel, e aí vai na cozinha, aí põe geladeira nova, aí põe fogão, que aperta o botão, já acende sozinho, limpa o forno sozinho, o micro-ondas, que tem? Micro-ondas que toca a música, que fala a hora que o peru já está pronto, que o feijão já está cozido, né? A torneira que você põe a mão e já abre automática, assim, encosta a mão e já abre da frente da gente, hein? Tem aeroporto, é chique, você enfia a mão, você já abre sozinho. Você vai lá no mictório, quando você sai, ele sozinho, ele lá descarga. O mundo é uma maravilha. Cada vez vai inventando, eu não estou satisfeito. Eu quero uma televisão, agora eu quero uma televisão maior. Agora eu quero uma televisão tela plana. Agora eu quero uma televisão que faz isso, uma televisão que faz aquilo, que dá para assistir 2 canais ao mesmo tempo, eu não sei que jeito. Que jeito? Eu não entendo, não entra na minha cabeça. Nunca estará saciado, nunca. Prova disso é que o dono da fábrica da televisão está sempre querendo uma televisão nova. Nunca vai estar satisfeito. Por quê? Porque dentro do seu coração tem uma semente. E essa semente é semente do céu. Você foi feito para o céu. Você foi feita para o céu. O seu corpo inteiro foi feito para Deus. Você tem semente de céu na unha do seu pé, na ponta do seu cabelo, em cada poro do seu corpo. Você tem marca de céu, carimbo do céu, semente do céu.
E por isso você pode buscar. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de mais. Para quê? E quando eu entro nesse processo, e isso nunca me sacia, então eu preciso ir atrás de novidade. O ser humano nunca vai ficar satisfeito. Ele sempre vai atrás de novidade. Ele quer conhecer lugares novos. Ele quer conhecer pessoas novas. Ele quer ter roupas novas. Abre um armário. Tem lá 30 calças. Não sei qual que eu visto. 10 pares de sapato. Não sei qual que eu calço. Para que ter 4 pares de sapato? Você não anda de 4, filho. Basta. Mas não estou satisfeito. Não quero mais não, agora já enjoei. Quando que você vai estar saciado? Detalhe, não adianta pedir, Senhor, faça com que eu me contente com o que eu tenho. Ele não vai fazer. Por que não? Porque esse desejo, quem pôs em você foi Deus. Esse desejo é semente de Deus. Lá no céu tem um imã, o coração de Deus. No seu coração tem um imã. E o seu coração está sempre sendo puxado para o coração de Deus. O coração de Deus está puxando o seu coração dia e noite. Por isso que até no sonho a gente sonha com essas coisas. Então Deus não vai tirar esse desejo. Cabe a você. E aí entra a liberdade. A liberdade é você canalizar os seus desejos, as suas potencialidades, os seus dons, os seus talentos, você canalizar isso para essa meta. Quando você canaliza isso para essa meta, então não tem obstáculo. Mas você tem que saber que você tem uma meta. É como o rio. Qual é a meta do rio? Chegar no mar.